palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Vamos ler somente o versículo de número 7. Primeira Reis, capítulo de número 17, somente o versículo 7. Eu vou fazer a leitura e peço que, quando eu terminar a igreja, repita após mim todos juntos. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. A igreja. Amém. Podeis assentar. Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade a qual Ele me concede de estar aqui ministrando a palavra. Confesso que estou com muito tremor e temor aqui nesta noite, nessa tamanha responsabilidade, mas creio que Deus falará aos nossos corações. Quero também agradecer a Deus e louvar a Ele pela vida dos meus pastores, dos nossos pastores, dos meus líderes. Aqui não estou somente como filho, mas estou como servo, como obreiro. E quero louvar a Deus pela vida do meu pai, pastor Marcos Dias, da minha mãe, pastora Marta Dias, que não podem estar aqui nesta noite fisicamente, mas creio que estão em espírito. Então, minha gratidão a eles pela oportunidade, pela confiança, por estar aqui ministrando a palavra. Quantos creem que Deus ainda tem que falar conosco nesta noite? Se você puder e quiser, diga ao irmão que está do teu lado agora o que fazer. Por favor, após mim, o que fazer quando querer te secar? Amém. A Bíblia fala e relata a história do Êxodo, quando o povo de Israel foi escravizado pelos egípcios. E ao passar do tempo, nós vemos que sob a liderança de Moisés, um homem levantado por Deus, o povo vai para o deserto, onde passa 40 anos no deserto, peregrinando, a fim de que alcançasse a terra prometida. Só que no final destes 40 anos, nós podemos ver na Bíblia que ela relata que não é Moisés que entra na terra prometida com o povo, mas sim é Josué. Então nós podemos chegar à conclusão que Moisés começa algo, Josué termina. Moisés começa com eles no deserto e Josué entra com eles na terra prometida. Mas nós vemos que quando o povo estava no deserto, eles eram nômades, era povo que não tinha um lugar estabelecido, fixado para morar. E quando eles entram na terra prometida, na terra de Canaã, com Josué, nós podemos ler a palavra, creio que os irmãos conhecem, que eles se instalam ali e começam a morar ali. E ali se dividem em 12 tribos de Israel, e nós vemos que ali, ao invés deles ser nômades, eles tinham os seus lugares fixados para morar. E nós vemos que o primeiro rei de Israel, estabelecido por Deus, é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e foi um rei reprovado por Deus. Após Saul vem Davi, que foi o segundo rei de Israel, só que foi um rei aprovado por Deus. Após Davi vem Salomão, o terceiro rei de Israel, foi um rei também reprovado por Deus. Só que após a morte de Salomão, há uma grande crise que se instala em Israel e há uma divisão entre os reinos. Vai para o reino do norte, conhecido como reino de Israel, com 10 tribos. E o reino do sul, conhecido como reino de Judá, com 2 tribos. E a partir desta divisão, eu quero falar um pouco sobre o reino do norte. O primeiro rei do reino do norte é rei Jeroboão I. Foi um rei reprovado por Deus. O segundo rei do reino do norte é Nadab. Foi um rei reprovado por Deus. O terceiro rei do reino do norte é
Baasa foi um rei reprovado por Deus. O quarto rei do reino do norte é Elá, foi um rei reprovado por Deus. O quinto rei do reino do norte é Zinri, foi um rei reprovado por Deus. O sexto rei do reino do norte é Tibni, foi um rei reprovado por Deus. O sétimo rei do reino do norte é Onri, um rei reprovado por Deus. E nós chegamos ao rei a qual a história nós vamos falar nesta noite, que é de quem? Do rei Acabe. O rei Acabe é o oitavo rei de Israel, mas infelizmente também foi reprovado por Deus. E aqui nós encerramos a linha de sucessão. Nós vemos que Acabe, ele foi o sucessor do rei Onri. E nós vemos que durante o seu reinado, o povo de Israel se apostataram da fé. Como eu disse, todos os 19 reis de Israel foram reis, segundo a história, reis reprovados por Deus. E Acabe não foi diferente. Nós vemos que quando Acabe ele assume o seu trono, ao passar do tempo ele se casa com Jezabel. E Jezabel ele permite que ela instaure ou instale no reino a adoração a um falso Deus. Quem é o falso Deus, Pedro? O falso Deus é Baal. Baal é o Deus da tempestade. Baal é o Deus do tempo. Baal é o Deus da agricultura. Baal é o Deus que cuida da chuva. Pode ser aquele que é responsável pela meteorologia. Só que aí, no meio desta toda confusão, o crise já tinha se instalado no reino. O povo já tinha abandonado o Deus que tinha tirado eles do deserto. O Senhor levanta um homem chamado Elias. Elias era um homem lá de Tisbé, uma região pequena que fica em Gileade. E a Bíblia fala lá em Tiago que era um homem como a gente, sujeito às mesmas paixões e sujeito aos mesmos medos. Só que eu creio que se pode ter um, ou pode ter dois, ou pode ter 10 reis desaprovados por Deus, mas quando Deus quer, Ele levanta um homem aprovado por Ele para fazer a diferença numa grande nação. E aqui não foi diferente. Nós vemos que o rei de Israel, Acabe, ele com sua esposa tinha feito o povo perder o foco. O povo tinha se apostatado da fé. O que seria isso? Eles tinham abandonado a crença ao Deus de Israel. E Deus levanta Elias como um homem corajoso para fazer a diferença no meio deste povo. E Elias era um homem levantado por Deus. No versículo 1 do capítulo 17 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus levanta um homem de um lugar desconhecido para que possa fazer a diferença numa nação. A Bíblia fala e relata, os historiadores, que Acabe foi um dos profetas mais famosos da Bíblia Sagrada. E nós vemos que o Senhor levanta ele de um lugar muitas das vezes desconhecido para fazer a diferença. Só que há algo interessante aqui. A Bíblia fala que o Elias ele encontra perante o rei de Israel, Acabe. Só que antes disso eu quero falar o que significa o nome de Elias. Elias significa Jeová é o Senhor. Repito, Elias significa Jeová é o Senhor. Elias significa Jeová é o Senhor. Só que algo interessante que a Bíblia fala que Elias, ele disse a Acabe. Só que se nós estudássemos um pouco, nós vamos chegar à conclusão que para alguém normal chegar à presença de um rei, há uma certa burocracia, que a Bíblia não nos relata isso e como foi. Só que vamos pensar comigo, vamos conjecturar, isso não está na Bíblia, mas nós podemos imaginar aqui nesta noite. Imagina comigo, o súdito chega a Acabe e diz: Acabe, tem um homem lá fora que quer falar com você. Mas quem é esse homem? Não sei. Jeová é o Senhor. O súdito fala de novo para Acabe: tem um homem lá fora, mas quem é Elias? Mas quem é Elias? Jeová é o Senhor. Porque a palavra diz que ele disse a Acabe. Então se ele disse a Acabe é porque ele chegou na presença de Acabe. E eu quero dizer para você nesta noite, se Jeová é o Senhor, se Jeová é Deus, não importa onde você esteja, Ele tem poder para falar com você. Se você saiu da tua casa nesta noite, pode ter a certeza que Jeová é o Senhor, Ele está aqui nesta noite. E a tua oração e o teu louvor, Ele está ouvindo nesta noite. Aleluias. Então ele chega perante o rei Acabe e diz: Acabe, segundo a minha palavra não vai chover e nem vai orvalhar.
Só que algo interessante que a Bíblia relata no capítulo 18, que após 3 anos de seca, Elias aparece. Só que em Tiago, no capítulo de número 5, a Bíblia fala que não choveu por 3 anos e meio. Você vai falar, Pedro, mas a Bíblia, ela está se contradizendo? Não. Os historiadores dizem que Acabe está com Elias. Elias se apresenta perante Acabe provavelmente no mês de outubro, onde aconteciam as chuvas temporãs, as chuvas que aconteciam antes do tempo determinado. E provavelmente não estava chovendo em Israel desde o mês de abril, onde eram as chuvas serôdias, que eram as chuvas que aconteciam depois do tempo determinado. Então, nesse intervalo de abril a outubro, acontecem os 6 meses. E nisso nós chegamos nos 3 anos e meio, cuja Bíblia fala em Tiago. Então nós vemos que Elias aparece perante o rei Acabe, para desafiar não somente ele, mas sim para desafiar ao Deus que o povo tinha servido. Por quê, Pedro? Porque o povo tinha colocado Baal como Senhor, mas Jesus levanta o homem com o nome escrito, Jeová é o Senhor. E Acabe, ele está com uma difícil missão. O quê? Elias disse para ele que não vai ter, Elias aparece perante ele para explicar esta seca que está acontecendo desde o mês de abril. Então o povo já estava 6 meses vivendo na seca, sem saber o que fazer. Então Elias aparece e fala, Acabe, sabe qual é o motivo da seca? Eu orei, e quando o homem de Deus ora, Deus atende no céu, aleluias. Então a seca se instaura, mas algo interessante como Deus trabalha, o quê? Como eu disse lá no começo, Baal era o Deus da tempestade, era o Deus do tempo, era o Deus da chuva. Então praticamente Elias estava desafiando ao Deus Baal, porque ele falou que não vai chover e nem vai orvalhar. É como se Elias estivesse afrontando e falando, Acabe, se esse Deus de Baal é o mesmo Deus mesmo que você serve, é o Deus que tem poder, eu vou orar, não vai chover, e eu quero ver se ele pode reverter essa situação. Muitas vezes as pessoas da nossa vida, tem pessoas que aparecem perante nós e dizem, será que o seu Deus é verdadeiro mesmo? Será que o seu Deus tem poder para fazer? Mas eu quero te dizer para você nesta noite, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos nesta noite. Creia nesta palavra. Só que há algo muito interessante. O versículo 2, o versículo 3 diz assim, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Elias fala com Acabe, e a Bíblia não relata que de prontidão Acabe dá uma resposta para ele. Nós vemos que Acabe não faz nada, mas nós podemos ver, mas Acabe era um rei, se Acabe quisesse ele mandava e Elias seria morto. Só que aí aparece a providência de Deus antes de acontecer uma tragédia com o homem de Deus. O que Deus fala? Elias, vai lá para o Querite, se esconde lá no Jordão, porque lá eu vou cuidar de você. E sabe que o Deus falou ao meu coração com esta palavra? É que muitas das vezes o Senhor nos manda nós nos escondermos. O Senhor às vezes nos manda a gente sair de cena, porque se a gente fica em cena, se a gente fica em evidência, se a porta que estava aberta continua aberta, a gente vai morrer. Imagina comigo se Elias ele fica lá em Israel, se Elias fica lá em Samaria, o que ia acontecer ao passar do tempo? Ou ele morreria na seca, ou ele morreria com Acabe mandando matar. Mas o Senhor ele dá uma provisão e fala, Elias, vai lá para o ribeiro do Querite, porque lá eu tenho providência para a sua vida. Aleluias. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, não importa se o Senhor muitas das vezes manda você se esconder não é sinal de humilhação, é sinal que o Senhor está te preparando para algo grandioso. Aleluias. O que significa Querite, Pedro? Primeiro significado, cortar. Segundo significado, colocar do tamanho correto. Qual que é o primeiro significado, igreja? O segundo, colocar no tamanho correto. O Senhor Deus teve que cortar Elias de cena para colocar ele no tamanho correto. Muitas vezes nas nossas vidas, talvez você entrou aqui nessa noite e fala, Pedro, eu não estou entendendo porque Deus fechou algumas portas na minha vida, eu não estou entendendo porque aquele emprego não deu certo, eu não estou entendendo porque aquele relacionamento não deu certo, eu não estou entendendo porque o Senhor está fazendo passar por um momento de dificuldade. Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite, às vezes Deus tem que te cortar de cena para te colocar no tamanho correto. Muitas vezes o Senhor tem que nos tirar do lugar que nós estamos e nos enviar para outro. Por quê? Porque Ele precisa colocar a gente no tamanho correto. Como eu costumo falar que toda promessa vem com princípios. E existe o dia que Deus nos faz a promessa e existe o dia que Deus nos cumpre a promessa. Só que entre esses dois dias há o processo do tempo.
é o processo que Deus nos coloca do tamanho correto. Se você está aqui nesta noite e fala, Pedro, Deus me mandou me esconder no Querite, fica tranquilo, é lá que você vai ficar do tamanho correto. Talvez é melhor estar no deserto com Cristo do que lá em Israel com o rei. Porque eu quero te dizer, porque onde o Senhor está tem providência, onde o Senhor está tem cuidado. Então fica tranquilo, se você está no Querite, Deus está te preparando e te colocando no lugar correto que você precisa. Muitas vezes você pede coisas para Deus, você pede para Deus cumprir promessas na sua vida, mas você se esquece que antes de você cumprir a promessa, Deus tem que te colocar no tamanho correto da promessa. Aleluias. Todo diamante, para ser lapidado, eles têm que ficar do tamanho correto. Então com a gente não é diferente. Eu tenho certeza que a maioria, 100% da igreja, antes de alcançar uma promessa de Deus, passou pelos desertos. Mas eu quero te dizer, deserto não é sinal de humilhação. Muitas vezes o irmão está do teu lado na igreja e fala assim, o Eli está passando pelo deserto, o Eli está no Querite, mas mal sabe ele que Deus está te colocando no tamanho correto. Deixa que falem, deixa que diga, Deus está trabalhando ao teu favor, Ele está te colocando no tamanho correto da promessa. Deus quer falar com você nesta noite. Não importa se você está no Querite, não importa se você está em Israel, o que importa é que Deus está te colocando no tamanho da promessa. Aleluias. Antes de José ser o governador do Egito, Deus teve que colocar ele no tamanho correto. José estava dentro do poço. Ele pode ter imaginado, mas poço não estava na minha visão. Na minha visão era feixe de trigo. Na minha visão era o sol, a estrela, era se curvando perante mim. Sabe por quê? Porque o poço não é o destino final de José. O Querite não é o destino final. O Senhor tem providência para a sua vida. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão. O Senhor está te colocando no tamanho correto. Creia nesta palavra nesta noite. Creia nesta palavra para esta semana. Talvez você entrou aqui nesta noite e tenha falado, Pedro, eu entrei aqui triste, eu entrei aqui desanimado. Por quê? Porque eu tenho passado por momentos difíceis. Mas eu quero te dizer, nos momentos difíceis é onde Deus está te preparando para a promessa que Ele tem para a sua vida. Aleluias, aleluias. O deserto é a escola de Deus. Não se preocupe se Ele te mandou para lá. Se Ele te mandou, Ele garante. Creia nisto nesta noite. O versículo 4 diz assim, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Onde Deus dirige, Deus provê. Aqui há algo interessante, que Deus cuida de Elias de 2 métodos. Quantos métodos? 2 métodos. Qual que é o primeiro método, Pedro? O método natural. O que é o método natural? Um ribeiro com água, saciar a sede de uma pessoa. Só que há o método sobrenatural. O que é? É corvo alimentar um ser humano. Corvo para mim é parente de urubu. Corvo come carniça. Mas quando Deus manda, até o corvo tem que obedecer. Deus tem os métodos para cuidar da sua igreja. Não se preocupe com os métodos de Deus. Saiba que os métodos dele é o melhor para a sua vida. Aleluia. Muitas vezes Deus trabalha com a gente com métodos naturais. O que é? É alguém chegar e nos ajudar. É aquela pessoa que a gente gosta de chegar e dar uma palavra de ânimo. Mas muitas das vezes é os métodos sobrenaturais. Quais são os métodos sobrenaturais? É quando o ímpio lá do seu trabalho Deus usa para te abençoar. É quando aquela pessoa que muitas vezes até você não gosta, mas Deus usa para te abençoar. Porque os métodos de Deus são sobrenaturais. E Deus não precisa explicar nada. A gente só precisa viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. Aleluias. Eu quero te dizer que se Deus te mandou para o Querite para te colocar do tamanho correto, Ele vai enviar um anjo lá para te cuidar de você. E muitas das vezes esse anjo pode ser até um corvo, porque Deus tem poder para fazer. Aleluia. Olhando aos olhos naturais, é impossível um corvo que come carniça levar carne para o ser humano. Mas quando Deus quer, até o corvo tem que obedecer. Nós vemos algo interessante, que é a psicologia de Deus. Deus fala que Elias, sai do deserto. Sai de Israel, vai para o deserto, e lá eu vou cuidar de você. O que Deus está falando com Elias? Elias, você vai ter que reviver o que o povo de Israel reviveu comigo. Só que você vai ter que viver isso reverso. Por quê? Porque o povo de Israel, eles estavam no deserto, foi alimentado por Deus e chegou na terra prometida. Só que Deus faz com Elias diferente. Fala, Elias, você está na terra prometida, você vai voltar para o deserto e eu vou cuidar de você. Sabe por quê? Porque o povo tinha perdido a origem. O povo tinha se esquecido do Deus que tinha tirado eles do deserto. O povo tinha se esquecido de Deus que colocou eles na terra prometida. Então Deus falou assim, Elias, revive um pouco o que o povo viveu, para que você possa contar para eles o Deus que é poderoso para fazer. Muitas vezes Deus fala coisas com a gente, que é para a gente não se esquecer da nossa origem.
é para a gente não se esquecer de onde Deus nos tirou. Para você estar aqui nesta noite, só você e Deus sabe o que você passou, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não esqueça da sua origem, não esqueça de onde Deus te tirou, não esqueça que você estava num lamaçal de ter pecado, mas Deus tirou os seus pés da lama, colocou os teus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico na tua boca. Então se nesta noite você puder, levante a tua mão, glorifique ao nome do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de você. Jesus chegou no paralítico no tanque de Betesda e falou, paralítico, eu vou te curar, tá bom? Curei. Mas você não se esquece da sua cama, sabe por quê? Que é para você não se esquecer do seu passado, e nem não tão menos de quem te curou. Algumas coisas da nossa vida tem que ficar, para você não se esquecer da origem, da onde Deus nos tirou. Deus tem os métodos de trabalhar com a minha e com a sua vida. E a maneira que Ele trabalha comigo é a maneira diferente que Ele trabalha com o G. A maneira que Ele trabalha comigo é a maneira diferente que Ele trabalha com o Felipe. Mas Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Então creia que o Senhor está cuidando de você. Creia que o Senhor está cuidando da tua casa. E hoje é noite de providência para a sua vida. Aleluias. O versículo 5 diz assim, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. A Bíblia fala que ele fez conforme a palavra de quem? Conforme a palavra de quem? Não foi conforme a palavra de Moisés. Não foi conforme a palavra de Josué. Não foi conforme a palavra do apóstolo Paulo. Não foi conforme a palavra do Pedro Dias. Mas foi conforme a palavra do Senhor. Sabe por quê? Muitas das vezes as coisas da nossa vida dão errado, porque a gente não faz conforme a palavra do Senhor. Eu não estou aqui para exortar a igreja, muito pelo contrário, a igreja aqui tem um pastor, tem um anjo da igreja, tem um líder. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite, e Ele fala ao meu coração que nós devemos fazer as coisas conforme a palavra dEle. Porque se nós estivermos segundo a vontade de Deus, pode ter certeza que as coisas da nossa vida vão caminhar. Porque Ele fez conforme a palavra do Senhor e habitou no deserto. Eu nunca vi uma pessoa conseguir habitar no deserto, mas quando Deus manda, Ele habita no deserto. Se Deus mandasse Elias para o palácio, ele iria para o palácio. Deus mandou Elias para o deserto, ele foi para o deserto. E lá o Senhor cuidou de Elias. Então a palavra do Senhor para você nesta noite é que se Deus está falando algo para você, faça conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele garante. Quando Deus fala, Ele garante. Quando Deus fala, Ele garante. Conforme a palavra do Senhor, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Versículo 6 diz, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Como eu já disse, que o método sobrenatural de Deus, Deus envia o corvo para alimentar Elias. Não faltava alimento de manhã, não faltava alimento à noite. Não faltava alimento de manhã. Não faltava alimento à noite. Não importa se Elias estava no deserto. O que importa é que não faltava alimento de manhã. E não faltava alimento à noite. Sabe por quê? Porque não tão pouco importa o lugar onde estamos. O que importa é que o Deus da provisão está com a gente. O que importa é que um dos nomes de Jesus, um dos nomes de Deus, de Jesus é Jeová Jireh. O que é? O Deus que provê, o Deus provedor. Então fica tranquilo que o Senhor tem providência para a sua vida nesta noite. Hoje é noite de resposta de Deus para a sua vida. Hoje é noite de resposta de Deus para o seu coração. Fica tranquilo, tem providência de Deus chegando para a sua vida nesta semana. Por mais que sejam os métodos sobrenaturais, por mais que sejam os métodos naturais, o que importa é que Deus está cuidando de você. Aleluias. Creia nesta palavra nesta noite. Deus está enviando corvos para te alimentar. Deus está levantando pessoas para te alimentar. Durante esta semana no seu trabalho, Deus vai fazer coisas que você não vai entender. Durante esta semana na tua faculdade, Deus vai fazer coisas que você não vai entender. Por quê? Porque quando Deus faz, milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se explica, não precisa ficar dando explicação, só precisa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Imagina Elias se encontrando com uns profetas depois falando, Deus mandou corvo me alimentar. Chegando no povo e falando, Deus mandou. Falei, Elias, você está maluco. Elias, é impossível. Como eu disse, corvo come carniça, é impossível. Mas a gente não precisa, muitas vezes a gente não precisa ficar abrindo a nossa boca para falar, não, só a gente vamos viver o milagre que Deus tem para a nossa vida. Deus tem providência para a igreja de São Caetano nesta noite.
Deus tem providência do céu para mim e para a sua vida. Não é o Pedro Dias que está falando, mas sim o Espírito Santo através da minha vida. Então creia que hoje inicia mais uma semana. Hoje inicia mais uma semana para nossas vidas. E eu tenho a certeza que o Senhor tem provisão para a gente. Nada vai nos faltar, nem que seja corvo, nem que seja ribeiro, nem que seja um ímpio, nem que seja o salvo. Mas Deus vai levantar pessoas para nos abençoar. E o nome dele será exaltado e glorificado através das nossas vidas. E sucedeu que, passados os dias, o versículo que lemos, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pedro, você falou que Deus mandou ele para o deserto. Você falou que Deus mandou ele lá, que ele ia cuidar dele, que ia ter corvo, que ia ter ribeiro. Só que aí o ribeiro secou. A Bíblia não fala, mas nós podemos imaginar. Imagina um pouquinho antes, uns 2 dias antes do ribeiro estar secando, Elias olhando e deve ter... Eu só estou imaginando, não está na Bíblia. Elias olhando e falando, o ribeiro está secando. Deus, o ribeiro está secando. Deus, eu acho que a provisão está acabando. Deus, as coisas estão indo errado. Deus, parece que o Senhor não está enchendo o ribeiro. A Bíblia não fala que os corvos pararam de alimentar, mas ela fala que o ribeiro secou. E nós caminhamos durante a mensagem para chegar neste ponto. O que fazer quando o ribeiro secar? O que fazer quando as coisas na nossa vida começam a dar errado? O que fazer quando o desemprego bate em nossa porta? O que fazer quando muitas das vezes a nossa família tem alguém que não é cristão? O que fazer quando a crise que está instalada no nosso país afeta a nossa vida? O que fazer quando muitas das vezes nós não vemos saída? O que fazer quando muitas das vezes um relacionamento acaba? O que fazer quando sintomas de depressão muitas das vezes batem na nossa porta? O que fazer quando pensamentos de suicídio entram na nossa cabeça? O que fazer quando as coisas dentro da nossa casa estão dando errado? Muitas vezes, muitas das pessoas que estão aqui nesta noite saiu do seu lar e muitas das vezes não era nem para estar aqui nesta noite. Talvez você saiu da sua casa e falou, eu vou lá para a igreja porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu vou lá para a igreja porque eu quero ouvir uma resposta de Deus para o meu coração. Eu vou lá para a igreja porque o ribeiro da minha vida secou. Eu vou lá para a igreja porque o querite da minha alma secou. Eu vou lá para a igreja porque eu preciso de uma palavra de Deus. Quando o querite seca, não importa se é um ser humano, muitas vezes que fala isso não satisfaz. Nós vemos muitas pessoas que são milionárias, pessoas que são bem-sucedidas, mas muitas das vezes quando o querite seca, somente Deus pode entrar com providência. Talvez você entrou aqui naquela porta nesta noite e o ribeiro da sua vida secou. Você fala, Pedro, esta palavra é para mim. O ribeiro secou, eu não sei mais o que fazer, as coisas estão dando errado, parece que está tudo indo de mal a pior. Eu não estou trabalhando, eu estou desempregado, o meu filho não quer vir para a igreja, o meu marido não é salvo, a minha situação emocional, eu não estou feliz, os meus sentimentos estão destruídos. Parece que eu estou como José no poço, parece que eu estou como Daniel na cova dos leões, parece que eu estou no deserto e Deus não está me vendo. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que te mandou para o querite é o mesmo Deus que vai achar uma saída para a sua vida. O mesmo Deus que trouxe você aqui até nesta noite. Você sozinho muitas vezes não teria força para entrar e para estar neste culto, mas o Senhor Deus te trouxe aqui porque Ele tem resposta para a sua vida. O Senhor tem resposta para o seu coração. O Senhor tem resposta para a sua família. Somente descansa. Quando o ribeiro secar, o Senhor vai cuidar de você. Creia nisso nesta noite. Aleluias. O que fazer quando o querite secar? Há um problema. Muitas vezes quando o querite seca, a gente começa a reclamar. Muitas vezes quando o querite seca, a gente começa a murmurar. Muitas vezes quando o querite seca, a gente começa a falar mal no Facebook. Muitas vezes quando o querite seca, a gente começa a falar mal do pastor.
Muitas vezes quando o querido seca, a gente começa a falar mal do líder. Muitas vezes quando o querido seca, a gente começa a falar, mas Deus, será que o Senhor não está me vendo? Mas isso é normal, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas o segredo para nós sermos abençoados é nós lembrarmos que todo querite seco, todas as vezes que o querite secar, pode ter certeza que Deus vai abrir uma saída para mim e para a sua vida. Porque Deus, Ele tem poder para abrir porta onde não tem paredes. Deus tem poder para transformar choro em riso. Deus tem poder para transformar aquele que está abatido e levantado. Deus tem poder para colocar alegria no seu coração. Deus tem poder para abrir a porta de emprego que você tanto precisa. Deus tem poder para salvar um ente querido da tua família. Deus tem poder para fazer aquilo que você não sonha. Por quê? Porque Ele é poderoso e faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Quando o querite seca, parece que muitas das pessoas ficam na zona de conforto. O querite secou, eu vou sentar do lado do querite e ficar lamentando. O querite secou, minha vida já era. Eu acho que eu não tenho mais propósito de vida. Eu acho que Deus não tem mais promessa para cumprir na minha vida, não. Eu acho que tudo aquilo que eu ouvi da parte de Deus, aquilo tudo é balela. Por quê? Porque o querite secou. E a gente esqueceu que Deus que mandou para a gente para o querite. Não foi um homem qualquer que mandou você para o querite. Não foi um homem qualquer que fechou essas portas da sua vida. Foi Deus que te mandou para lá. Só que a resposta vem no versículo seguinte. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta. Sabe qual é o segredo para a gente ser abençoado? Sabe qual é o segredo para você nesta noite? Sabe qual é o segredo para a sua família, para a sua vida? Quando o querido secar, não vamos ficar reclamando, não. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida nesta noite é: levanta-te, levanta-te. Não importa se o ribeiro secou, não importa se a porta fechou, não importa se o desespero bateu no teu coração, não importa se algo aconteceu dentro da tua casa. A palavra da sua vida, de Deus para a sua vida nesta noite é: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Tem provisão para a sua vida, tem provisão para a tua família, tem provisão para a sua casa. Então somente levanta-te. Aleluias. O problema é que quando as coisas dão errado, a gente fecha a nossa cara, a gente fica murmurando, mas a gente se esquece que Deus manda a gente se levantar. Quando as coisas começam a ficar tristes, coloca um sorriso no rosto e fala: eu vou levantar, porque Deus mandou eu levantar. Aleluias. Muitas das vezes, quando a pessoa está passando por depressão, qual que é o que ela quer fazer? O corpo é ficar dentro de um quarto trancado. A minha mãe falou aqui ontem que ela já teve depressão, e o que ela sentia vontade é de ficar dentro de um quarto fechado. Só que a palavra do Senhor para nossas vidas hoje, não importa a circunstância que você entrou aqui, é: levanta-te, levanta-te. Se você entrou aqui por aquela porta triste e caído, a palavra do Senhor para a sua vida é: levanta-te. Se você entrou aqui nesta noite triste, angustiado, a palavra é: levanta-te. Se você entrou aqui e fala: Pedro, eu estou desempregado, a palavra é: levanta-te. Pedro, eu não sei o que vai ser de mim esta semana, a palavra é: levanta-te. Pedro, eu não sei o que vai acontecer daqui para amanhã, a palavra é: levanta-te. Por quê? Porque tem uma viúva te esperando lá em Sarepta, Elias. Levanta-te, Elias. Se você ficar prostrado no querite, você vai morrer. Aleluias. Se Elias fica prostrado no querite, ele ia morrer. Se Elias fica no querite lamentando, ele ia morrer. Mas o Senhor falou: Elias, você tem que levantar, Elias. O tempo de ficar no deserto acabou, Elias. Vai lá para Sarepta, tem uma viúva que eu preparei para cuidar da sua vida. Aleluias. Não importa como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer que você vai sair levantado pelo Espírito de Deus. O Senhor tem ânimo, o Senhor. Muitas vezes as pessoas falam que o Evangelho não é essa questão de bom ânimo. O Evangelho não é essa questão de motivação, mas claro que é. Se Deus falou para Elias: levanta-te, é porque Ele fala: Elias, tem de bom ânimo, eu estou com você. Elias, eu estou cuidando de você. Elias, não fica prostrado no deserto, Elias. O deserto já deu, o deserto eu te coloquei no tamanho correto. Agora você tem que viver o que eu planejei para você, e isso está lá em Sarepta. Aleluias. Creia nesta palavra nesta noite. Não importa o que aconteceu com você nesta semana, eu não preciso saber, o pastor Paulo muitas vezes não precisa saber, mas conte para Deus aquilo que te inquieta nesta noite, porque eu tenho certeza que o Senhor tem provisão para a sua vida. Aleluias.
Então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Nós vemos então que o Senhor envia Elias para o deserto. Ele cuida de Elias no deserto por determinado tempo. Só que o ribeiro seca. Só que as coisas vão dando errado. Só que tudo vai de mal a pior. O Senhor falava comigo durante esta semana, quando eu preparava esta mensagem, que teria aqui nesta noite muitas pessoas desanimadas. Muitas pessoas que, por causa das circunstâncias que a vida levou, entraria aqui nesta noite desanimado. Talvez até com um sorriso no rosto exteriormente, mas só Deus sabe como está o seu coração. Talvez tem pessoas aqui que o ribeiro não secou. Tem pessoas que entram aqui nessa noite e falam: Pedro, essa palavra muitas vezes não é para mim. A minha vida está tudo tranquilo. Amém. Talvez um dia vai servir. Mas tem pessoas aqui nesta noite, eu tenho a convicção disso, tenho a certeza, através do Espírito Santo de Deus, que pessoas que estão aqui nesta noite entraram aqui desanimadas, entraram aqui tristes, e só Deus sabe como está o seu coração. Muitas vezes nem quem está dentro da tua casa sabe como você está. Muitas vezes nem quem está ao teu lado todos os dias sabe como você está. Mas a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite é: levanta-te, coloca um sorriso no rosto. Tem providência de Deus chegando na tua vida, tem providência de Deus chegando na tua casa, tem providência de Deus chegando no teu lar, tem providência de Deus chegando para você nesta semana. Então somente levanta-te, porque o demais o Senhor faz para a sua vida. Aleluias. Pedro, mas eu não estou vendo nada mudar. Não importa, levanta-te. Pedro, mas eu não estou vendo nada acontecer. Não importa, levanta-te. Pedro, mas cadê a viúva? A viúva está lá em Sarepta, você vai ter que estar lá, levanta-te. Pedro, mas não vai vir até mim. Não, levanta-te, porque Deus tem provisão para a sua vida. Aleluia. A Bíblia fala lá em João que o Senhor, Ele pega o pão dos 5 pães e 2 peixinhos, e tendo dado graças, o partiu. O que Deus fez? Ele deu graças antes de partir. Ele não agradeceu depois de ter multiplicado. Ele agradeceu antes de ter multiplicado. Ele não glorificou ao Senhor depois de ter multiplicado, mas ele glorificou antes de ser multiplicado. Muitas das vezes em nossas vidas a gente tem que adorar ao Senhor antes do mar se abrir. Tem o hino do que o São Caetano de Adoração canta que vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Por quê? Porque o mar vai se abrir e a vitória vai chegar. A gente tem que começar a agradecer, começar a louvar, começar a bendizer louvores ao Senhor antes das coisas começarem a dar certo. Imagina Elias falar: Senhor, o ribeiro secou, mas o Senhor está me mandando ir para Sarepta, eu vou levantar. E se a Bíblia fala que Deus mandou ele levantar, é porque ele estava prostrado, ele estava abaixado, ele estava deitado, eu não sei. Não importa como você entrou aqui, o que importa é que você vai sair daqui levantado pelas mãos de Deus. Ao decorrer desta semana, você vai lembrar desta palavra. Quando as coisas quiserem te colocar para baixo, quando as pessoas quiserem dizer algumas palavras para te ferir, quando as pessoas quiserem dizer algo para te colocar para baixo, fala: não, eu não vou ficar para baixo. Sabe por quê? Porque Deus me levantou. Deus mandou eu levantar. Deus mandou colocar um sorriso no rosto e começar a agradecer. Por quê? Porque tem provisão para a minha vida, tem provisão para a minha casa e tem provisão para a minha família. Aleluias. Glória a Deus. Então ele se levantou. Então ele se prostrou? Ficou parado? Não, ele se levantou. Quando Deus manda se levantar, levante-se. Quando Deus falar algo para você, obedece. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Elias não pediu
pão. Por quê? Como eu disse, os corvos não pararam de alimentar ele. O que parou foi a água. Elias chega perante a viúva e fala: viúva, me dá água, eu estou com sede. Deus preparou a oportunidade para Elias. Deus preparou a oportunidade para você estar aqui nesta noite. E Deus está te dando a oportunidade nesta noite para te dizer o que você precisa dele. Oh, aleluias. Elias chegou perante a viúva e falou: viúva, eu quero água, eu estou morrendo de sede. Viúva, eu quero água, eu estou com sede, o ribeiro secou, mas eu tenho a certeza que o Senhor preparou você para cuidar de mim. Nesta noite comece a falar onde você está no seu lugar, no seu coração e em pensamento. Fale ao Senhor o que você precisa. Fale ao Senhor as suas necessidades. Fale ao Senhor as suas petições, porque eu tenho certeza que o Senhor tem providência para a sua vida. Aleluias. O Senhor tem providência para a sua vida. Creia nesta palavra. Não importa o que aconteceu. Não importa se o ribeiro secou, não importa se a porta fechou, não importa se o desespero está sobre a sua casa, o que importa é que Deus manda te levantar, o que importa é que Deus tem providência para a sua vida, e o nome do Senhor será exaltado, será glorificado através da sua vida. Aleluias. Será que você pode levantar a sua mão e por um minuto começar a glorificar o nome do Senhor? Talvez você não esteja vendo nada mudando, mas comece a glorificar, comece a exaltar, porque tem uma viúva te esperando lá em Sarepta, tem providência te esperando nesta semana, tem bênção financeira para a sua vida, tem bênção da sua vida, na sua família, tem bênção sentimental para a tua casa, tem milagre para a sua vida. Se você entrou aqui enfermo, eu tenho certeza que tem cura de Deus para a sua vida. Pedro, eu entrei aqui enfermo, eu entrei aqui com alguma dificuldade, eu entrei aqui doente. O Senhor manda te dizer: levanta-te, porque a cura que você precisa está nas minhas mãos. Um certo homem chegou e falou: Jesus, eu estou com um servo meu lá em casa que está enfermo. O senhor não precisa ir lá não, só manda uma palavra. Só manda uma palavra. Uma palavra do Senhor pode mudar a sua vida. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: levanta-te, levanta-te. Não fique caído, não fique triste, não fique abatido. Levanta-te, porque o Senhor está cuidando de você nesta noite. Oh, aleluias. E assim eu convido a igreja a estar de pé. Oh, será que você pode glorificar o nome do Senhor? Porque o Senhor está presente neste lugar. O Senhor está presente aqui através do seu Espírito Santo. O São Caetano já cantou que eu cuido de ti. O Senhor cuida de você. Quando você sente medo, Ele está do teu lado. Quando você está desanimado, Ele está do teu lado. Quando você está triste, Ele está cuidando de você. Fica tranquilo, o Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando da tua família. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se o ribeiro secar, Ele é Deus. Se o ribeiro tiver água, Ele é Deus. Por quê? Porque Deus faz quando Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus é Deus. Nesta noite, eu quero, as horas já se avançam, mas o Espírito Santo incomoda. Eu quero convidar à frente você que falou: Pedro, eu entrei aqui, só Deus sabe como eu estou. Eu preciso de um ânimo. Eu preciso que o Senhor me levante. Eu não preciso de ânimo de pessoas, não. Eu preciso de algo do céu para a minha vida. Vem aqui na frente. Você que entrou aqui desanimado e fala: Pedro, esta palavra foi para mim. Vem aqui na frente, o Senhor vai levantar você. Talvez nem a você, alguém da sua família, mas vem aqui representando. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai derramar uma grande presença aqui nesta noite. O Senhor vai derramar ânimo do céu. Não é palavra de coach, não é palavra de alguém que estuda, não. É ânimo que vem de Deus. Não é um psicólogo que está dizendo para você levantar, não. É Deus falando: levanta-te. Por quê? Porque eu estou cuidando de você. Aleluias. Pode vir à frente. Pode vir à frente. Tem pessoas que precisam. Tem pessoas que precisam de algo do Senhor nesta noite. Tem pessoas que entraram aqui desanimadas, vai sair daqui alegre.
Quem entrou aqui triste vai sair daqui feliz. Quem entrou aqui caído vai sair daqui levantado. Por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui nesta noite. E onde a presença de Deus está, não tem quem possa impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Pode glorificar, pode exaltar. A Bíblia fala que quando a arca entrou, a presença de Deus entrou em Israel de volta, Davi começou a dançar. Davi começou a ficar feliz. Mical ficou triste e desprezou ele no seu coração. É isso que está na palavra. Muitas das vezes, quando a presença de Deus desce, uns ficam felizes, mas outros começam a ficar, mas para que isso? Mas nesta noite, vamos glorificar ao Senhor? Nesta noite, você não saiu da sua casa à toa para estar aqui nesta noite. Você não saiu da sua casa só para mostrar a sua roupa, não. Você saiu para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E em contrapartida, o Espírito Santo já se manifestou aqui. Ele tem muito a fazer através de nós. Eu peço por favor que os pastores que estão aqui, presbítero Elias, presbítero Carlos, evangelista Gedielson, se puder descer para impor as mãos sobre a igreja. Pastor Aloysio, pastor Jefferson, pastor Jeová, evangelista Rachides, desça. Eu peço que imponha as mãos sobre cada um que está aqui na frente. O Espírito Santo vai fazer grandes coisas aqui nesta noite. O culto ainda não acabou, eu creio que ainda há um mover de Deus para fazer aqui nesta noite. Por quê? Porque o Pedro que está pregando não, quem sou eu? Sou apenas um menino. Mas porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Você que não veio à frente, aí no seu lugar, levante a sua mão direita. Levante a sua mão. E aí onde você está, comece a orar. Comece a clamar pela sua vida e também pelas vidas das pessoas que estão aqui na frente. E por favor, os obreiros, emponham as suas mãos. E vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma vez estamos diante da Tua presença. Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite. E eu creio que o Senhor fez grandes coisas neste lugar. Deus, a palavra do Senhor para o coração da Tua igreja é: levanta-te. Não importa se o ribeiro secou, não importa se as coisas têm dado errado, não importa, Pai, se o desespero bateu na nossa porta. O que importa é que o Senhor mandou a gente levantar. O que importa é que o Senhor tem provisão do céu. O Senhor está aqui nesta noite. E eu creio que tem provisão do céu descendo na igreja. Eu creio que o Teu Espírito Santo vai derramar a presença aqui na igreja de São Caetano. Eu creio que, Pai, nós seremos inundados pela Tua glória. Nós seremos inundados pela Tua presença. Eu quero te apresentar aqui a Tua igreja, os irmãos que estão aqui na frente em especial. Pai, eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe a providência, o Senhor sabe o que eles precisam. Pai, eles estão diante do altar em lágrimas, pedindo, Pai, o Teu auxílio, pedindo, Pai, uma palavra que vem do céu, pedindo, Pai, o consolo que o Senhor tem para dar. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. Quando a gente sente medo, é o Senhor que está cuidando da Tua igreja. Pai, ouça a oração do Teu povo, que os Teus ouvidos possam estar inclinados a nós, e os Teus olhos possam estar fitos à Tua igreja. Pai, nós viemos aqui para Te louvar, nós viemos aqui para Te bendizer. Deus, nós viemos aqui para Te exaltar. Ouça a nossa oração. Deus, ouça a nossa oração. Eu creio que o mundo espiritual está trabalhando ao nosso favor. Eu creio que tem anjos vindo ao nosso encontro. Eu creio que esta semana vai ser diferente. Por quê? Porque há um Deus cuidando da gente, há um Deus cuidando da nossa casa, há um Deus cuidando da nossa família. E eu tenho a certeza que milagres vão acontecer. Eu tenho certeza que curas vão acontecer. Pai, se entrou aqui alguém nesta noite enfermo, eu quero que o Senhor derrame a cura do céu. Eu quero que o Senhor, Pai, derrame, Pai, a salvação na vida daqueles que precisam. Eu quero que, Pai, o Senhor renove aquele que não fala em línguas. Eu quero, Pai, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor faça grandes coisas. Por quê? Porque a Tua presença está aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Quem não é, começa a glorificar buscando a presença. Tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. Mas tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar.
eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, eu sei quanto lutou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Continue glorificando ao Senhor. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Respira. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Se você Será quiser, que você pode aplaudir a gente vai Jesus? sair de mãos dadas Dá por o seu esta melhor, dá o seu melhor aplauso ao cidade. Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Volte para o seu lugar crendo que o Senhor está cuidando de ti. Aleluias, aleluias. Arabasotekene baxé. Oyanabastekene baxokere baxokere baxé. Arabastokene bastekene baxore basekene barabaxé. Oyanabastokere basekene baxé. Demeso yanabastekene baxé. Oyamanastekene baxekene baxore de barabaxé. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando toda a igreja. Que Deus continue abençoando a vida de cada um nesta noite.
Aleluia. Estar aqui nesta noite é um grande sonho e promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Eu não estou aqui só porque eu sou o filho do pastor, não. Eu nunca pedi para estar aqui. Eu nunca pedi para ministrar neste altar. Muitas das vezes quando eu comecei a ministrar, quantas vezes eu acabava de pregar e não tinha pregado nada, eu começava a falar: Senhor, será que o Senhor tem isso para a minha vida? E quando eu acabava de falar, chegava um homem, uma mulher de Deus falava comigo. E eu quero agradecer por estar aqui nesta noite. Que Deus continue abençoando a vida da igreja de São Caetano, a igreja a qual eu tenho crescido, desde o departamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos meus pais, dos meus pastores, que sempre têm acreditado na minha vida, da minha irmã também, que tem acreditado no meu ministério. Eu sou apenas um menino de 18 anos, mas quem fez aqui esta noite foi o Espírito Santo de Deus. Então saia daqui nesta noite, a palavra para a sua vida, para esta semana é: levanta-te. Tem providência de Deus para a sua vida. Levanta-te. Tem uma viúva te esperando lá em Sarepta. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez aos nossos pastores, pastor Marcos Dias, pastora Marta, pastor Paulo, muito obrigado. O G, todos os obreiros que estão na minha retaguarda, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe e fala melhor a cada coração. Muito obrigado. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Deus seja louvado.